Hoje temos uma grande audiência. Lucas, um destaque do Internacional. Quem falou ontem, o jogador, eu imaginava que fosse o Ener Valencia. Que partida do Ener Valencia. Que jogador decisivo. Que jogador... Cara, o chute do cara, ele deu nos 2 gols um chute forte, mas no segundo uma chicotada, meia altura. Que jogador. Mas quem falou foi o Alan Patrick, Lucas. Quem falou foi o Alan Patrick, maestro do Internacional, e que mais uma vez deu uma assistência para o Ener Valencia, né, Menegas? Ele fez essa assistência lá na altitude de La Paz no jogo de ida também para o gol do equatoriano, e ontem no segundo gol que fechou o caixão da equipe boliviana no estádio Beira-Rio. E o Alan Patrick, aliás, falou novamente sobre a intensidade, porque mais uma vez a gente viu o Alan Patrick 90 minutos em campo, e ele explicou qual é o segredo para isso. Às vezes não parece, mas eu corro, né? Os números pelo menos mostram isso, né? Cara, eu acho que a ideia é muito clara de jogo, né? Quando o Kudê chegou, e acho que conseguimos assimilar isso de forma muito rápida. E, bom, nós como jogadores temos que nos adaptar. E com jogadores de qualidade, com experiência que temos no nosso elenco, acho que conseguimos adaptar rápido ao que o Kudê quer para o time. Não existe vitória, triunfo sem sofrimento, sem trabalho. Ô JB, eu acho que foi tu numa viagem que tu fizesse aqui pela Rádio Bandeirantes que teve a oportunidade de perguntar para o Alan Patrick sobre esse novo posicionamento dele. Lembra disso? É que assim, nos primeiros jogos que ele estava mais adiante, que ele estava mais como um atacante, ele claramente não estava satisfeito. Tanto que ele começa a entrevista em Buenos Aires falando isso, e aí vem a primeira pergunta, ele fala a segunda e tal, e eu na última pergunta eu disse, bom, vou perder a oportunidade de repercutir algo que eu queria com ele. Ele não está mais jogando tão adiantado que nem estava jogando. Então é essa a questão. Eu disse, Alan, parece que tu não está feliz e tal. E aí ele deu uma resposta meio política, só que claramente ele diz, não, a gente já, no primeiro jogo eu joguei por um lado, aí depois eu fiz um ajuste pelo outro, aí depois ele deu 2 passos para trás. Ele não é aquele meia, na minha ótica de ver futebol, cadenciador, camisa 10 que a gente acostumou, ele está sendo mais um meia atacante, tá? Que chega, mas ele é mais atacante quando o Inter está sem a bola para pressionar, e é mais meia quando o Inter está com a bola. Desde o jogo contra o River em Porto Alegre, o Alan Patrick está ao lado do Valencia quando o adversário tem a bola para fazer a marcação sob pressão, mas quando o Inter tem a bola, o Alan Patrick está jogando na mesma linha dos meias. Nos primeiros jogos, não. Nos primeiros jogos ele era auxiliar do centroavante. Aí estava errado, mas depois mudou. Daniel. Quero mandar um abraço rapidamente. Eu recebi uma mensagem muito carinhosa, tá, Meneghetti? Falando sobre a transmissão de ontem. Presidente Barcelos mandou uma mensagem aí. O ouvinte disse que ficou muito emocionado, ele e a família, enfim, com os gols. O Márcio, a Patrícia e o Antônio, pequeno Antônio, que o trio está nos acompanhando, eles são de São Gabriel, estão acompanhando a gente. É a região onde os argentinos entram para curtir as praias gaúchas e catarinenses, entram para o São Gabriel. Ribeiro, Alan Patrick. O Alan Patrick é o maestro do Inter, continua sendo, e o melhor de tudo é que ele é um jogador que não é de agora. Ganhou um parceiro na maestria, viu? Chamado Charles. Ganhou um parceiro. Jogando demais e jogando na experiência. Ganhou um bom parceiro, Ribeirinho. Ribeiro, com o ano que está fazendo o Alan Patrick, Ribeiro, eu vou te dizer uma coisa aqui para ti e para todo mundo que está assistindo o Ribeiro Neto. Se o Inter ganha a Libertadores da América, com o ano que está fazendo o Alan Patrick, ele entra para a galeria, senta à mesma mesa de D'Alessandro, Jajá, Carpegiani e Rubem Paz na história do Internacional. Alan Patrick vai virar um dos maiores meias da história do Inter se o Inter ganhar a Libertadores. Vamos lá, Ribeiro, por favor, Ribeiro. Não, os primeiros até, D'Alessandro, Rubem Paz, eu até concordo. Não, o próprio Dali, olha que o Dali já ganhou. Vem, Ribeiro. Então, assim, eu quero dizer para vocês que o Alan Patrick, ele evoluiu fisicamente, sabe? Então, eu acho que isso está fazendo diferença também para a sua regularidade, tá? E sobre o Arangues, eu quero dizer que está muito naquilo que o Baldassi falou no início do programa, que o Inter tende a crescer. Vai crescer quando fisicamente o Arangues também estiver melhor. Mas tu tá reconhecendo no Arangues que ele tá jogando muito, cara. Nossa Senhora. Tá jogando muito. E assim, o Arangues tem feito partidas, o Arangues, em que ele se doa em campo na marcação e na construção. O lançamento que ele deu pro Maurício ontem no primeiro tempo é de uma precisão impressionante.
Eu não posso ter enganado, assim, não posso estar achando que o Arangues tá jogando muito. tão bem assim sozinho, né? É que tem jogos em que o cara não vai ser o grande protagonista do jogo. Não, o Arangues ontem não foi o protagonista. Aí é que tá. Foi o Wanderson e o Ener Valencia, mas jogou bem. Aí é que tá, isso é importante. O Arangues, ele não aparece como o melhor jogador, aquele, né, que é o grande nome do jogo, mas isso não diminui o nível de atuação dele. Ele é um jogador além de qualidade, ele é um jogador extremamente inteligente. Ele está jogando na experiência, Meneghetti. Essa experiência que ele agrega ao time é fundamental.